E o que seria a mente? A cultura da empresa, como tu se posiciona, qual é a tua... o que tu quer transmitir com o teu produto para o teu cliente e para o mundo, né? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris e hoje estarei entrevistando duas autoras. É isso mesmo, você entrou para conhecer um podcast, uma história e vai sair com 2 presentes. E o pessoal aqui é da pesada, então se prepare. Hoje vamos falar sobre esse livro, Códigos Empresariais, estratégias que transformam negócios, e eu tenho hoje aqui comigo 2 mulheres incríveis. Então vocês vão conhecer a história e um pouco da jornada da Jéssica Aide, que trouxe como título do seu capítulo Protagonista, liderando mudanças com propósito, e também a Roseli Schneider. E ela fala sobre a gestão eficiente, o coração dos negócios. Você está precisando e quer obter esse conhecimento sobre empreendedorismo, sobre como gerir melhor a sua empresa, como ter resultados melhores? Então, esse podcast é para você. Vem com a gente. Olá, minhas queridas, tudo bem? Olá, Tudo bem. tudo ótimo. Quero começar aqui dizendo muito obrigado para as duas, primeiramente, pelo seu sim para participar do livro, do projeto. E muito obrigada por estarem aqui hoje compartilhando um pouco das suas histórias, do seu conhecimento. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Gratidão. Obrigada por ter convidado a gente, né? Por ter encontrado a gente, nosso perfil, para estar aqui com vocês nesse livro incrível que eu tenho certeza que quem ler vai se transformar enquanto empresário e empreendedor. Maravilha. Também agradeço a oportunidade de estar junto com autores maravilhosos. É um livro excepcional, tenho certeza que todo empreendedor precisa ter esse livro embaixo do braço diariamente na sua mesa. E eu fico muito feliz e honrada de fazer parte deste livro e de estar com vocês aqui hoje também. Um prazer imenso. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Vou começar pela Roseli. Roseli, se apresenta, fala um pouquinho de você, de quem é você, da sua atuação, do seu trabalho, para o pessoal te conhecer. Então, sou Roseli Schneider, sou gaúcha, de Lajeado, sou CEO de um grupo de contabilidade, um grupo RS Contabilidade, que leva as iniciais do meu nome e também do Rio Grande do Sul, né? Coincidiu, né? Coincidiu, não foi intencional? Não foi intencional. Mas deu certo. Deu certo. Então, eu sou também mestre tributária, eu sou mentora e agora escritora. Aê! Né? E é um prazer para mim poder transmitir um pouco do meu conhecimento, contar um pouco da minha história também nesse livro e poder, com a minha história, facilitar a sua. Perfeito. Queremos ouvir um pouco mais da sua história. Com certeza. Jéssica, se apresenta aqui também para nós. Fala um pouquinho de você. Eu sou catarinense, pertinho ali da nossa Roseli. Eu sou CEO de uma empresa de estética, então eu tenho um espaço de beleza, que eu chamo, com várias profissionais. No início eu tive muitas dificuldades com a gestão, então o capítulo dela com certeza seria primordial lá no meu início. E eu levo muito a questão do espiritual para as minhas mentoradas. Eu sou mentora, né, e palestrante. Então, eu levo muito a questão do espiritual e do autoconhecimento com propósito para que você possa gerir uma empresa autêntica. Que incrível. E muito obrigada também, agradeço muito a oportunidade, porque eu consegui me expressar de uma maneira muito única, né, fazendo com que as pessoas me conheçam um pouco melhor, no meu íntimo mesmo, enquanto empresária. Você conseguiu se tornar um pouco mais vulnerável. Com certeza. Com certeza. Eu quero ouvir, vou fazer 2 perguntas, tá? Uma, como foi para vocês, desde que vocês tiveram esse convite? Para você que não sabe, além de host aqui do podcast, eu também sou executiva comercial, então eu faço a seleção de autores. Elas falaram aqui, muito obrigada por ter me encontrado. No caso, eu encontrei a Jéssica, então ela é uma autora que eu trouxe aqui pro livro. Como que foi a partir desse convite? Foi algo esperado, alguma coisa que você já estava em mente, ou foi uma surpresa total? Conta para mim, Jéssica, primeiro, como que foi participar do projeto
desde o momento do convite até o momento da escrita? Então, eu já sou coautora de 2 outros livros, Ai, que somente legal. mulheres com as histórias de vida delas. Sim. E quando eu escrevi, eu falei, nossa, eu gostei muito do negócio. É bom isso aqui. Sim, aham. E aí eu tenho até vontade de fazer um só autoral mesmo, mas eu vou falar bem certinho. Quando a editora começou a me seguir, falei, gente, é uma oportunidade, né? Aham. Segui de volta e quando eu vi, já tinha uma chamada no WhatsApp, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Porque eu não estava realmente esperando poder escrever um livro já de um teor tão mais técnico, assim, do empreendedorismo mesmo. Então, para mim, foi uma surpresa muito boa. Uhum. E, inclusive, eu agradeci muito a Deus pela oportunidade, porque foi uma resposta também. Que eu Entendi. era realmente uma escritora e que eu poderia fazer muito mais. Uau, Foi muito bom. que sensacional. Fico muito feliz de saber disso. Gente, eu não sei de todas as histórias, viu? Eu tô descobrindo aqui com vocês. Roseli, como foi pra você? Então, através a Thaís, que fez o contato comigo, né? Uhum. E ela disse que me achou em uma das minhas palestras e eu fiquei muito feliz. Mas, para ser sincera, não era o que eu estava, assim, pensando no momento, né? Foi Uhum. uma surpresa. Legal. E eu fui namorando a ideia, né? Ela foi me namorando e eu namorando a ideia, né? E ela começou a falar sobre o que seria esse empreender nesse livro, né? Uhum. E fez todo sentido para mim. Veio como para um ápice da minha jornada, assim. Foi uma construção mesmo que eu entrei para o empreendedorismo com 6 anos de idade, né? 6 anos? Exato. Então, e aos 52 veio assim para culminar, né? Assim, realmente para fechar com chave de ouro, que eu digo que na verdade não é fechar, é abrir uma nova porta, né? Com certeza, Mas com certeza. fez muito sentido para mim e poder transmitir de uma forma mais conceitual, assim, para o empresário, não só aquele contato diário que ele tem comigo, mas deixar escrito para ele lá ler, reler, Aham. né? E como eu comentei antes, aquela questão de ter essa parceria com diversos autores do Brasil todo, né? Uhum. Então faz muito sentido isso. No meu empreender, assim, no que eu falo com os meus clientes, assim, porque hoje o virtual, o Instagram principalmente, é a rua mais movimentada. É. Então a gente está vendendo para o Brasil todo, a toda hora, né? Sim, A com gente se certeza. vende o nosso produto. Então, num livro, tu ter a visão de todos os estados do Brasil, né? Isso é fantástico. Então, fez muito sentido para mim e eu fiquei realmente muito feliz. E eu acho que eu vou seguir nessa jornada. Ah, muito boa notícia. Eu gostei, provei e gostei. Era uma coisa que não estava nos planos, Não estava mas no foi script. tão bom que Foi. você vai continuar nessa jornada. E conte Vou. conosco, nós fazemos uma publicação de livro solo, né? Tem os outros livros também de empreendedorismo, Com então certeza. vamos estar em conexão. Mas isso que você falou me surpreendeu. Você é empreendedora desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade. Fala um pouquinho dessa sua história de vida. Como que você entrou no empreendedorismo e como que o empreendedorismo te ajudou na sua vida? Então, eu sou de uma origem muito humilde. Meus pais são... também sou catarinense, né? Mas voltei para o Rio Grande do Sul porque meus pais são do Rio Grande do Sul. Então, eu acabei voltando aos 6 anos de idade, mas sou catarinense. E quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, em função da necessidade, eu e minha irmã, a gente morava no interior e a gente tinha que ir para a cidade, então, para vender produtos, né? E ali começou já a empreender, né? Uhum. E então, aos 11 anos, eu saí de casa em busca de mais estudo e fui trabalhar, então, em casa de família, cuidando antigamente a gente fazia muito isso, né? Cuidando dos bebês enquanto os pais saíam para trabalhar, enfim. Sim. E ali nasceu o meu empreender e até hoje estou nisso e eu sou apaixonada por isso. Aqui, né? Corre na veia, Corre né? na veia, não tem pra onde correr. É. E o livro ele veio pra selar Para essa selar jornada. essa carreira que eu... Nossa, é uma carreira assim... Que hoje, se eu olhar para a menina lá atrás, com certeza ela tá batendo palmas para mim. Muito lindo. Ah, e a gente tá batendo palma aqui Com também. certeza. Parabéns. E Jéssica, e você? A sua jornada do empreendedorismo? Você também começou cedo. Sim.
eu comecei um pouco diferente, mas eu me identifiquei muito com a tua história por conta do meu pai. Meu pai também saía vender leite na cidade, enfim, ajudava na roça, né? Depois foi para a empresa, então eu me identifiquei muito. Quando ela falou assim, eu lembrei. E a minha veia empreendedora vem dele. Ele tem uma empresa, ele é uma empresa grande, né? Lá na cidade e fora também, atende todo o Brasil e fora também. E essa veia veio dele, porque eu via o que ele fazia. E assim, ele não teve formação para isso, então ele aprendeu na prática e conseguiu, né, fazer uma empresa assim de muito sucesso. E eu sou empreendedora desde a minha adolescência, com bijus. Eu fazia biju Que na legal. escola. Mas eu falo muito assim, que naquela época eu não sabia precificar nem nada. Então eu olhava pra peça e falava assim, foi difícil, vamos cobrar 20. Foi fácil, vamos cobrar 10. Então era um empreendedorismo muito amador e infantil, né? Aí depois eu tive loja de cosméticos, tive a experiência de trabalhar CLT também, porque eu queria muito ver o outro lado, sabe? Muito legal isso. Então tive essa experiência e após a faculdade, uma faculdade que eu não segui, né? Eu atendi por um tempo como nutricionista, mas não segui a profissão porque eu me apaixonei pela área da beleza. Então o empreendedorismo ali, digamos assim, no íntimo, começou com a área da beleza. Primeiro com loja e daí depois empreendendo com maquiagem, gestando um negócio, que nem eu tava conversando com ela antes. Péssimo no início. Porque eu Todo não mundo, sabia, né? Quem eu não nunca? sabia. Era aquela história que hoje eu falo muito mesmo, que as pessoas olham de fora e acham que empreender é muito mais fácil. Mas o empreendedor, ele não tem horário, ele não tem um salário de início, ele tem que saber e entender de muitos assuntos. Então, não é fácil, não é rápido, mas vale muito a pena. E tem essa questão também do empreender para contribuir ali. As pessoas elas têm que entender que empreender é uma profissão. Sim. E você precisa aprender a empreender. Que né? interessante. Então, a maioria se joga nisso, na ilusão de vou experimentar ou eu quero sair da CLT, eu quero deixar de ser empregado. Só que você tem que entender que a jornada de um empregado, geralmente 8 horas, para o empreender passa a ser 12, 14. E quando eles entram para esse mundo, eles se assustam, né? E muitos desistem, E né? muitos desistem ou não dão certo, mas também tem os que prosperam, né? Que nasceram para isso, né? Com certeza. É muito interessante essa sua fala, porque, de fato, e eu falo por experiência própria, né? Eu ouvi as pessoas falando sobre empreendedorismo e falei, maravilha, vamos empreender. Vamos lá. Sem preparação, sem estudo, Aham. sem um conhecimento básico sobre isso. E aí eu também apanhei bastante no começo, por isso que eu falei assim, quem nunca, né? Sofreu bastante. O que você diria que esse livro ele vai auxiliar? Qual que é a importância tanto do livro quanto do seu capítulo para que as pessoas não precisem passar por essas mesmas dores que vocês passaram no começo? Pode começar, meu bem. Então, o livro todo, com certeza, ele está maravilhoso. Tem insights maravilhosos, assim, como eu comentei antes, de todas as áreas, assim, de profissionais de todas as áreas. E o importante, são administradores, são gestores, são pessoas que vivem o empreendedorismo. Não é alguém que está, tô deslumbrado e vou falar. Não, são pessoas que já passaram pelas dores, né? Então, elas têm todo um caminho trilhado e vem facilitar a história de quem está lendo, né? Então, com certeza, tem insights maravilhosos. O meu capítulo, ele é sobre a gestão, né? Eu dividi o negócio em corpo, alma e coração. O que seria o corpo? Legal. A estrutura do negócio, né? O produto, a linha de produção, para quem tiver isso, né? E o que seria a mente? A cultura. A cultura da empresa, como tu se posiciona, qual é a tua... o que tu quer transmitir com o teu produto para o teu cliente e para o mundo, né? Sim, Porque quando tu coloca um produto, quando tu vai empreender, tu tá colocando a tua digital lá, né? É a tua digital no mundo dos negócios, né? Então, o que ele quer transmitir com isso? O que tu quer transmitir?
e o coração do negócio. O coração é o gestor, né? É o gestor que está por trás de tudo isso e como ele vai organizar isso tudo, colocar as peças em cada lugar para entregar um produto, que pode ser produto ou serviço, mas é um produto, né? Como ele vai entregar isso para o consumidor e criar um consumidor fiel para esse produto. Perfeito. Então, eu falo assim, não posso dar muitos insights, porque vocês têm que adquirir o livro, Claro. né? Deu pra saber na íntegra, né? Mas agora, Mas- pelo menos esse spoiler. Esse spoiler, para ter um pouco do entendimento do que está ali, do que vem pela frente. Então, assim, é muito bacana, é um conteúdo muito prático mesmo, de quem já viveu isso e que tem muita entrega dentro desse livro. É maravilhoso mesmo. Perfeito. Então, pra mim, esse livro é o passo a passo de você conseguir montar ou então transformar a sua empresa. Porque muitas pessoas, elas começam de uma forma e elas param no meio do caminho e não sabem pra onde seguir. Então, dá branco, dá... Ai, será que eu estou no caminho certo? Será que era isso mesmo? Então, esse livro é como se fosse realmente um passo a passo de todas as áreas para que a pessoa realmente entenda, né? Que ela é um empresário, um empreendedor e que vai passar por obstáculos. Então, ali tem muitas histórias de pessoas que já têm uma bagagem muito grande de empreendedorismo. Exatamente. Já passamos por muitas coisas, já passamos por muitos obstáculos, já demos errado, né? Estamos dando certo agora, então a gente tem como passar isso para as pessoas. E no meu capítulo, além de falar, né, sobre essa parte mais empresarial, eu coloco muito sobre você descobrir os pontos cegos da sua empresa. E para isso você precisa saber todos os processos. Então, eu preciso saber um pouco da contabilidade, eu preciso saber sobre compra, né, de insumos, de produtos, mas eu preciso saber muito quem sou eu. Porque a pessoa não compra só o teu produto, ela compra você. Então, se você não tá dando a sua essência no negócio, com toda certeza você vai ficar o tempo inteiro pensando se realmente era aquilo. Então, muitas vezes as pessoas param e desistem por simplesmente não estarem à frente do seu negócio. Eu falo assim que antes de entender sobre empreendedorismo, eu era a dona do ID, que é o espaço. Após entender sobre empreendedorismo, eu sou a Jéssica ID. E eu tenho uma empresa que tem toda a minha essência. Falo muito também sobre propósito, porque quando eu não sabia o meu propósito muito bem definido, eu só capengava. Nossa, eu ficava patinando. Então foram anos perdida, tentando atirar para todos os lados, né? Tentando aprender sobre tudo e não aprendendo sobre nada ao mesmo tempo, porque eu não sabia o que eu queria, né? Fazer, enfim, no empreendedorismo mesmo. E quando eu descobri, foi assim uma virada de chave tão grande que eu cresci os 10 anos que eu não tinha crescido antes em um. Uau. Então, eu tive reconhecimento profissional, eu tive autoridade, né? Então, o espaço era conhecido. Antes, eles não sabiam quem estava por trás da empresa. Nesse um ano, todo mundo descobriu quem que era a Jéssica. Então, eu trago muito, eu conto um pouco dessa história, né? De tudo que foi passado ali, brevemente. Mas, principalmente, sobre qual é o caminho para você conseguir, hoje, já construir uma empresa começando da maneira correta, sabe? Gente, isso salva vidas. Nossa, com certeza. A gente se prepara para tanta coisa. Faculdade, você teve que fazer nutrição. Foram tantos anos estudando. Medicina, são 5 mais um de residência para ficar especialista naquilo. Agora, para empreendedorismo, agora tem algumas faculdades, mas não é muito divulgado. Às vezes as pessoas nem sabem por onde começar e querem começar do... Acho, na verdade, que empreender é só você ir lá, criar um CNPJ, né? Exatamente. E abrir uma empresa. E, na verdade, tem muito além, né? Tem tantos processos, tem tantos Nossa. detalhes que tem que estar por dentro, né? E principalmente se conhecer antes de empreender, exato. né? Saber qual é o teu objetivo de vida, aquilo que tu vai colocar no mercado faz sentido para você primeiro, porque o primeiro consumidor é você. Você compraria, né? O teu Exato, produto. E aí, então, tu comentaste da questão de ter faculdades. Não, é a prática, né? Isso que vai te aprimorar. Sim, tu entender antes de entrar o que vai te facilitar o teu caminho ali, e por aqui e por ali. Mas a prática realmente é o que vai te fortalecer. E tu estar aberta para receber isso,
né? Sim. Tu precisa, para inovar, para buscar, o conhecimento é a chave de tudo, né? Realmente o conhecimento ali é que vai fazer a diferença no teu negócio. E só para complementar, Uhum. o empreendedor, quando você vai entrar no empreendedorismo, você tem que entender que vai dar errado às vezes, né? Ou muitas vezes, né? Aham. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas, que nem a Roseli, que nem eu, que estão ali para facilitar o processo. Uhum. Com certeza. Que a gente não tinha na nossa época. Ai, Exatamente. meu pai é realmente a minha inspiração. Mas eu não sentava com ele conversar sobre empreendedorismo. Uhum. Então, às vezes ele vinha, dava alguma, né, tipo, ai, Jéssica, cuida nisso e tal. Só que eu não sentava, eu achava assim, não, eu vou conseguir sozinha. A gente consegue, Consegue. mas demora. Demora um pouco mais, né? O É. trajeto se torna um pouco maior, Isso, né? Com O muitos resultado, obstáculos, cai, levanta, cai. o resultado vem um pouco mais lá na frente, né? Eu poderia estar hoje já vivendo aquele resultado, né? Sim. E o que você diria que é o maior desafio das pessoas que vocês ajudam, dos seus mentorados? Porque vocês têm mentoria, certo? Sim. Comentaram que são mentoras e auxiliam outras pessoas, principalmente na área empresarial. Uhum. Quais os maiores desafios que vocês, que você vê que tem em comum? Que todo mundo chega com uma dor e qual que é o maior, a melhor solução que você fala assim, olha, além de procurar alguém, mas se a pessoa fizesse tal coisa, ela já conseguiria resolver esse problema. Eu assim, com toda certeza desse mundo que eu vivo já de empreendedorismo, é a dificuldade de separar a pessoa da empresa, Sim. né? De entender que é contrato social e não contrato emocional que uma empresa tem. Olha. Olhar a empresa como realmente uma outra pessoa, um filho, pode ser, né? Olhe para um filho, quem tem filho sabe que o filho é uma pessoa, você é outra pessoa. Por mais que tu tente ajudá-lo, ele tem identidade própria. O negócio é a mesma coisa. Quando tu faz essa mistura de CPF com CNPJ, é muito complicado. E no início se dá muito isso. Não só no início, meio e fim também. Geralmente vem o fim por causa desse início, né? Exato. Então, essa questão, assim, de não separar, de achar que tudo pode, é tudo meu, né? Ai, ganhei nos atendimentos, por exemplo, né? Ai, hoje eu atendi 10 pessoas a R$200. Nossa, R$2.000 pro meu bolso. Aham. E esquece que tem as contas, que tem contabilidade, que tem imposto, que tem tudo. né? De entender aquela coisa assim que é o CNPJ que tem que bancar o CPF. Tudo bem, no primeiro momento, primeiros 6 meses, 12 meses do negócio, é o contrário. É o CPF ali fortalecido, sabendo que ele não vai tirar do CNPJ. Mas depois o jogo se inverte. É o CNPJ que vai sustentar o CPF. Mas isso muito bem definido. E ali o empresário se perde. Na maioria dos casos, essa é a maior dor do empresário. Ele se perde ali. É por isso que você acredita que a maioria das empresas, você tem alguns dados sobre isso, né? 70% das empresas não passam dos 5 anos. Exatamente. Porque não souberam fazer essa separação, claro que não, seria ruim da minha parte falar que é só isso, não. Falta de ver o mercado como ele é, como o teu produto, o que tu vai entregar no teu produto, olhar para o teu concorrente. Eu sempre digo assim, sempre se espelhar em alguém. Tu modelar alguém acessível e que de preferência também da tua área, né? Mas fazer ele como uma meta. Eu quero chegar lá. O que ele fez para estar lá, né? Perfeito. Então, mas claro que olhando ele como um espelho, mas tu tendo o teu próprio caminho. Só que quando tu tem isso tudo muito claro, tu passa dos 5 anos. Eu já estou 30. Esse ano eu fiz 30, né? Então, assim, tu focar realmente no primeiro momento de separar, fazer essa separação, tu ter um mercado bacana, olhar para o mercado, teu produto vai ser entregue e lá no final também olhar para o cliente. Perfeito. Porque é ele que vai fazer entrar o ativo, né? Sim. E também a tua equipe, né? Porque é ela que vai vender o teu produto. Perfeito.
As minhas mentoradas, a dificuldade delas é principalmente entender que elas podem mais. Então, para Falta elas... de autoconfiança. Exato. Nossa. Autoconfiança. Então, elas pensam, não, tudo bem, tá bom assim, não se mexe em time que está ganhando. Sim. E eu sou muito da visão que a gente tem que sempre estar um passo à frente. Incrível. Seja no produto, seja no atendimento. Então, a dificuldade delas é também a questão de separar, porque elas chegam para mim muito cruas. Então, eu pego muito mais empresários que estão começando. Uhum. A dificuldade de separar, né? Que ela já falou bastante, realmente faz a diferença. Você se depara com essa realidade. Sim. É uma das maiores dores Uma das também. maiores dores também é essa. E realmente a autoconfiança. Então tá bom assim, eu acho que não precisa mexer porque tá bom. Então elas nunca estão pensando à frente, sabe? E com isso eu acabo trilhando um caminho com elas que muitas vezes elas pensam assim, nossa, eu nunca ia conseguir alcançar isso se eu estivesse sozinha. Então, é muito mais da questão do autoconhecimento mesmo, dela ver que ela pode. Por quê? Muitas vezes elas vêm do quê? De uma realidade muito diferente, que nem uma realidade mais crua e com menos financeiro, sabe? Sem muito apoio financeiro. Então, elas empreendem realmente porque elas precisam. Necessidade. Então, muitas delas, elas entram sem saber o que elas querem fazer, elas só querem empreender. Então na hora tá dando dinheiro maquiagem, então vou ser maquiadora. Mas para ser maquiadora não é simplesmente você pegar um pincel, né, uma sombra e maquiar, né, passar ali na cara do cliente. Então elas vêm assim dessa mentalidade que já tá bom, sabe? Se eu tirar um salário de 5 mil, tá ótimo. Tá, mas você consegue viver, você consegue desfrutar do teu trabalho ou você só trabalha? Eu trabalho das 8, 7 da manhã até as 11 da noite. E isso para você é viver? Eu já tive essa realidade também. Então, nossa, para mim era maravilhoso. Eu falava assim no fim do dia, nossa, meu dia, eu me realizei. Mas e cadê quando eu fui mãe? Cadê tempo com meu filho? Cadê tirar férias? Não tinha. E eu achava, não, realmente, para o empreendedor é isso mesmo. Só que eu não tava no início. Meu início foi há 10 anos atrás. 20 não, né? Mais 10. E eu tinha muito disso. Não, eu preciso realmente trabalhar o quanto mais eu possa, 6, 5 horas da manhã, atendendo, para me tornar reconhecida, para ser uma autoridade e para ter realmente um salário muito bom. E hoje em dia a gente sabe que não é isso que vai fazer a pessoa ser reconhecida, nem uma autoridade, e muito menos um salário muito bom, porque você pode simplesmente atender menos clientes com mais qualidade, entregar o seu melhor e conseguir cobrar mais por isso. Mas tudo isso precisa de um direcionamento, Com né? certeza. Vocês demoraram muito tempo para descobrir isso. Você consegue imaginar aonde você estaria, cada um de vocês, onde vocês estariam, se vocês tivessem o auxílio que vocês dão hoje para suas mentoradas? Menina. Assim, tentando trazer para uma parte mais prática possível, mais concreta. Vamos dizer assim, ao invés de estar faturando isso, agora eu teria feito isso, o resultado que eu tenho hoje eu teria feito há quanto tempo atrás? Sabe, trazendo para a prática, vocês conseguem imaginar se na sua jornada, eu não sei, 10 anos atrás, se você já tivesse esse conhecimento que você tem hoje, aonde você já estaria chego? Você consegue imaginar isso? Primeiro, eu não teria patinado tanto e não teria jogado para todos os lados. Eu teria algo muito firme que era aquilo que eu queria seguir. E segundo, eu não falo sobre valores, mas sobre a questão, por exemplo, assim, eu poderia lá atrás já ter um espaço estruturado com mais pessoas. Eu tinha medo de ter um espaço com outras pessoas. Poderia já ter mais unidades da ID aí pelo Brasil, quem sabe? Olha. Eu acho que se eu tivesse o conhecimento lá de trás, eu já estaria muito mais à frente, né? Quer dizer que vai vir umas próximas unidades, então, no futuro, já que agora já tem esse Olha, conhecimento? com toda certeza. Que Com demais. toda certeza. Já temos uma em mente aí, já tá praticamente saindo do papel. Muito bom, olha só, consegui. Eu joguei verde com animador. Já consegui um grande spoiler pra vocês, né? Menina, esse foi grande mesmo. Muitas mudanças virão. Se preparem. Se E preparem. até aproveitando a deixa, nós vamos deixar aqui o Instagram, conforme vai rolando aqui o nosso podcast, a nossa entrevista, o Instagram tanto da Jéssica quanto da Roseli estão aqui. Vocês já podem acessar o Instagram delas, se conectar com elas, porque
isso que elas estão falando aqui, gente, é ouro. E elas têm esse conteúdo, essa experiência para poder passar para vocês. Então, não precisa mais ficar patinando, quebrando a cabeça, sofrendo sozinho. Você pode ter ajuda de mentores. Então, a Jéssica tem mentoria, a Roseli tem mentoria e o Instagram delas estão aqui. Nós vamos deixar também na descrição desse vídeo. E você também precisa adquirir o seu exemplar. Esse aqui, eu acredito que é um manual. Um manual que todo empreendedor precisa para alavancar os seus negócios. Então, se conecte com elas e aproveite e já garanta o seu exemplar. Mas, Roseli, fala para nós, você consegue imaginar o que teria sido a sua vida se há 10 anos atrás você tivesse a ajuda de alguém como você? Bom, principalmente na parte de gerir o negócio. No momento que eu entendi que eu preciso delegar e que eu preciso confiar nessas pessoas que eu deleguei, o negócio voou. E aí eu abri outra unidade no meu negócio, fui para as mentorias e também fui para a questão de ser escritora. Então, o quê? Sobrou mais tempo para eu poder gerenciar o meu negócio e não estar lá na linha de produção, como eu digo, né? Então, assim, ó, quando tu tem esses... e claro, eu também tive mentor que me mostrou isso, né? Perfeito. Que eu não sou uma ilha, né? Eu sou um oceano, e o oceano vem águas de vários rios, né? Sim. E esses rios vêm para agregar a gente. Então, quando eu percebi isso, e se eu tivesse percebido lá atrás, com certeza, nossa, esse sucesso que eu digo que eu estou colhendo hoje, eu teria colhido antes. Há muito tempo atrás. Então, assim, realmente, se abram, peguem outras pessoas, apostem em outras pessoas, né? Porque elas vêm para agregar muito e te libertar. Nossa, de muitas crenças limitantes, Isso, né? Que a gente também. traz da vida mesmo. E um exemplo mesmo de uma mentorada minha. Ela trabalhava no bairro, ela não conseguia cobrar um valor adequado. E eu olhava ela fazendo isso, então foi uma mentorada que eu dei de presente à mentoria. E ela... Gente, vocês não têm noção do que aquela menina fez. Ela não saía, ela não tirava férias, porque era tudo contadinho, né? Ela arriscou, antes da mentoria, ela já arriscou ir pro centro, alugar uma sala, então saiu da casa dela. E depois disso, só deslanchou. Quando ela começou com a mentoria, eu peguei ela num momento assim que ela tava quase desistindo. E hoje ela tem projeto para ir para fora do Brasil. Então, tudo isso tem um pouquinho de mim. E isso dá um orgulho tão grande, né? E quando a gente fala assim de mentoria, todo mentor tem mentores por trás. Não é uma coisa que a gente veio, né? Pronta, exato. Então, a gente traz o conhecimento não só nosso, mas de outras pessoas atrás de nós também. Então, realmente, assim, hoje tá aí meio caminho andado, se não 90%, que a gente pode te ajudar, né? Tanto na gestão, quanto no empreendedorismo, quanto em todas as áreas, porque hoje existem pessoas para ajudar em todas as áreas. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. E o bacana de ter outras pessoas, ter outras visões, né? Porque às vezes o que eu estou falando não está fazendo sentido, mas o que a Jéssica está falando vai de encontro com a tua dor. Sim. Né? Então, isso que é o bacana, assim, de tu escutar, de tu aprender, de tu entender as diferentes visões que se tem, né? E assim, a gente, quando começa, a nossa visão é um pouco limitada. E uma pessoa que vê de fora, ela vê tudo. O macro, né? O macro, o contexto de tudo. Então, muitas vezes a gente não sabe aonde que tá o ponto cego, aonde que a gente tá ali pecando. E a pessoa vem de fora e fala, não, mas tá faltando isso. Na hora você fala assim, meu Deus, era só isso, que não é só, para conseguir atingir aquilo que eu tava, né, almejando, enfim, o próximo passo, o próximo nível, que a gente fala muito. Então, agregar, sempre agregado. A gente, que nem falam, né, aquele ditado, sozinho você vai muito mais rápido, mas com alguém você vai muito mais longe. Exato. Perfeito. E olha só, o papo tá tão gostoso, mas nós já estamos encaminhando pro final. Mas tudo bem, porque logo mais tem o lançamento também, e a gente tá com o coraçãozinho assim, né? Exatamente. E não precisa acabar aqui, nós estaremos
esse podcast, essa casa fica aberta para vocês. Nós estaremos com um podcast também lá na Bienal do Livro, né? Esse aqui é o primeiro de muitos. Estaremos levando, né, o livro Códigos Empresariais também, por onde a editora estiver. Vocês estarão juntas conosco e fiquem já convidadas a voltar aqui em outros momentos para a gente continuar esse bate-papo. Mas para a gente estar encaminhando para esse final, eu gostaria de ouvir de vocês, pode ser a Roseli primeiro, um recado, qual mensagem que você deixa para quem está começando no empreendedorismo, ou até mesmo para quem já está numa jornada, mas ainda está quebrando cabeça, ainda está passando ali por momentos, por perrengues, ainda está juntando pessoa física, pessoa jurídica. Qual a mensagem que você gostaria de passar para elas levarem desse podcast? Então, eu sempre digo que empreender, tu precisa ter tesão por empreender. Tem que correr o sangue aqui, tem que correr na veia mais rápido, né? Então, assim, se você sente isso, mesmo estando hoje numa CLT, talvez, ou estando em casa, né? Que não deixa de ser um empreender também, né? Mas se você tem aquele desejo de colocar o seu negócio, desenvolver um produto, entregar para alguém algo que você construiu ou que, enfim, que você deseja compartilhar, vai. O empreendedorismo, ele é fantástico, mas, acima de tudo, você tem que entender que você precisa de paixão. Você tem que ser a primeira a ser apaixonada pelo seu produto. E aí o resto vem. Perfeito. Muito obrigada. E você, Jéssica, qual mensagem você quer deixar para as pessoas? Primeira coisa, se você quer empreender, não desista. Não desista fácil, porque nunca o início é fácil. Mesmo que você tenha alguém para te auxiliar, muitas vezes aquela vontade de desistir, se a pessoa não está bem preparada para isso psicologicamente, né? Se conhece, sabe como que ela lida com as situações, ela desiste. Mesmo que tenha alguém ali do lado, ela vai desistir. Então, o empreendedorismo é insistência e não desistência. Né? E, assim, realmente, como ela falou, paixão. Se você não tem paixão por aquilo que você está fazendo, pode esquecer que não vai dar certo. Pode dar certo por um tempinho. Daqui a pouco você já vai estar de saco cheio daquilo e sem saber para onde ir. E dizendo assim, que muitas vezes, né, a gente fala, ai, mas eu tenho que fazer isso. Ai, me formei nisso, eu tenho que fazer isso. Né? Ah, porque eu gastei com isso, foi uma faculdade, foi tempo, foi material. Eu não posso fazer outra coisa. Mas, como que eu falo para vocês? A vida, ela é de oportunidades e de experimentar. Se você não experimentar, você não sabe. Se você não tentar, você não pode nem dizer que você é empreendedor, porque você nem tentou. Ah, eu queria muito empreender, mas eu acho que eu não vou porque eu sei que não vai dar certo. Não vai dar certo. Desistiu, né? até mesmo antes Desistiu de começar. antes de começar, então nem tentou, né? E o que eu falo para as pessoas é: se conheçam bem antes de começar a empreender, para saber como você vai lidar com essas situações, porque vão vir. Não é fácil, não é gostosinho, mas vale muito a pena. Eu assino embaixo. Eu vivi muito essa experiência junto do empreendedorismo com o desenvolvimento pessoal. Então, eu entrei no mundo do desenvolvimento humano e ali eu falei, como que eu não sabia disso antes? Saber reconhecer as próprias habilidades, os próprios sentimentos, sim, as próprias emoções nos ajudam, isso eu posso falar nos ajuda, posso generalizar porque é fato, a poder lidar com as situações. Então, no empreendedorismo, assim como no CLT também, vai vir a dificuldade, vai vir o problema, vai vir ali alguém te confrontando, e como que você lida com isso? Precisa do autoconhecimento. Precisa primeiro se conhecer, arrumar o CPF para depois investir no CNPJ. Ou seja, elas estão alinhadas com a gente também, que nós temos aqui o nosso IDEC, que é o Instituto de Desenvolvimento Comportamental. Não costumo falar, mas como vocês trouxeram aqui, eu acho que faz muito sentido para quem também está assistindo se autoconhecer. Então, você precisa de ferramentas para que isso aconteça, e nosso Instituto ajuda e auxilia muito nessa formação também, tá bom? Mulheres amadas, queridas, que momento incrível. Muito obrigada mais uma vez pela sua dedicação, pela sua entrega, e parabéns pelas realizações, parabéns primeiro pelo livro,
que tá lindo, maravilhoso, mas parabéns pela sua jornada de vida. Parabéns porque vocês não desistiram e hoje vocês podem inspirar outras pessoas a terem resultados tão bons ou até melhores que de vocês. certeza. Parabéns pelo sim de vocês, com certeza é o começo de um novo ciclo, de um alcance ainda muito maior. O trabalho de vocês agora vai ser exponencial. Porque você vai ter outras pessoas aí levando aquilo que vocês fizeram para o público deles também. Conseguindo alcançar outras pessoas que talvez sozinhas não conseguiríamos, né? Exato. E realmente naquela premissa de que o que a nossa história pode facilitar a sua. É o nosso diferencial, não tem. Exato. O nosso diferencial é a nossa história. Tudo que a gente carrega, né? E que a gente pode inspirar mesmo outras pessoas. Então, eu acho que esse livro, assim, veio no momento certo, mesmo sem, né, muitas vezes estar esperando, era aquilo que a gente precisava nesse momento. E, assim, pegar ele na mão foi uma emoção, né? É, maravilhoso. Incrível. Então, eu também agradeço muito pela oportunidade, porque foi incrível fazer esse trabalho com vocês. Eu falo com vocês porque foi muita parceria. Surreal. O desenvolvimento desse livro foi surreal. E eu agradeço realmente de coração, porque antes dele eu até já tinha escrito, mas eu não me considerava uma escritora. Agora, minha filha, o mundo é a minha casa. menina. Agora está preparada para Com voar toda voos mais altos. certeza. Perfeito. Muito obrigada pela confiança também no nosso trabalho e muito obrigada a você que esteve conosco até esse momento. Eu falei que o episódio ia ser maravilhoso, né? Você aí conheceu 2 histórias, botou 2 coelhos com uma cajadada só e com certeza está sendo aqui muito edificado. Então, não fique só no conteúdo, aplique o que foi falado aqui, com certeza você vai ter resultados incríveis. E logo, logo, quem sabe não seja você que esteja aqui nesse podcast. Olha, É totalmente possível, não é mesmo? com certeza. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.